episódio 47? Episódio 47. Bem-vindos a um Pode Tudo. Nós estávamos o quê? Morrendo de saudade. Eu tinha que pedir um beijo pra mim. Beijo. Pronto. Morrendo de saudade de vocês, porque férias, porque final de ano. E agora a gente está começando uma nova temporada, 2025, com mais amor ainda, eu acho, com mais carinho, pensando aqui em todos os episódios, em todos os assuntos que nos interessam, querendo contribuir com vocês aqui para terem bons momentos conosco e dando aqui continuidade à nossa série Empreendedorismo. Muito bem, empreendedorismo, porque afinal de contas, começo de ano é um começo sempre de um novo ciclo. As pessoas pensam, né, de fazer coisas diferentes, de talvez empreender. Então, o que a gente busca aqui é trazer para você, talvez, dicas, histórias maravilhosas, inspiradoras, que possa te ajudar aí no seu sonho. Bem-vindo ao episódio 1 do Um Pode Tudo, temporada 2025, mas a gente já está no 47. 47º Ó, que história episódio. que a gente está escrevendo aqui, hein, amor? Bom, eu tenho um convidado hoje que eu acho que ele vai trazer pra gente aqui um pouco de, sabe, de meditação. Não sei, eu tenho essa impressão. Ele vai contar pra gente a história dele e ele... Eu não vou dar spoiler ainda, mas eu vou apresentá-lo. É o Jean Matsuda. Teiji Matsuda. Jean Teiji Matsuda. O Jean é filho de Kiyotaka Matsuda e Sachiko Matsuda. Casado com Hiroko Matsuda, empresária, dona de um salão, estúdio Reiwa. Pai da Vitória, nós também temos uma Vitória em casa. Ami Matsuda. Ami. 25 anos já, nossa, já está criada. Formada em Engenharia Ambiental pela Unifesp. E o Jean é engenheiro elétrico formado pela FEI, mas ele diz que não exerce a profissão. Vai explicar tudo isso pra gente aqui. Trabalhou já com editoração, já foi dono de uma empresa de comunicação visual, de adesivos, de recorte eletrônico e trabalha hoje, né? Já trabalhou com treinamentos para donos de negócios chamados MBM Business School. E agora, há 10 anos, de 10 anos para cá, ele resolveu mudar de vida e ele tem uma empresa que é Oka Massoterapia. Correto. É por isso que eu digo que talvez a gente vai respirar, vai relaxar, porque massoterapia eu acho que tem tudo a ver com isso, não sei se eu estou enganada. O foco principal do Jean com esse trabalho dele é a massagem corporativa, ou seja, dentro das empresas em eventos. Isso é muito legal. E eu quero saber toda a sua história. Nós queremos, Jean, bem-vindo Jean. a um Pode Tudo. Eu que agradeço, eu estou honrado em poder participar desse podcast, porque é uma experiência nova, diferente, né? Então, assim, como você falou, em 2025, novos desafios, e eu estou sendo colocado a novos desafios, e eu me colocando também a isso, né, à prova. Eu poderia muito bem querer recusar tudo. Declinar, né? Declinar sobre tudo, mas assim, é uma oportunidade até para um outro desafio, mudanças, porque assim, com o lado oriental, eu vou até contar a história, mas assim, o lado oriental, a minha educação foi daquela do pai japonês, e a gente só respeita e obedece, não retruca em nada. Então, era complicado, pelo menos para mim, eu sendo o filho mais velho. Você é o mais velho. Mais velho, de 3. O meu irmão mais novo, ele faleceu com 25 anos, já faz 30 anos, mais ou menos na época do Ayrton Senna. E eu tenho uma irmã 3 anos mais nova. Entendo. Então, você já vem de uma família de disciplina, né? Porque a tradição, não é? A cultura oriental não preza isso? Conta pra gente Eu vou contar mais ou menos assim, porque assim, não é tão de disciplina. Que se eu contar a história do meu pai, assim, o meu pai era playboy lá no Japão, terminou a faculdade, aí não quis fazer nada lá. Mas assim, era final depois da Segunda Guerra Mundial. Aí ele fez faculdade de economia. E não queria nada ainda, falava, vou ter um pouco para mim, uma vida para mim, aí vou fazer um cruzeiro. Aí fez o cruzeiro pela América Latina, saiu do Japão, foi para os Estados Unidos, depois pegou toda a América Latina, caiu no Brasil, e aí que conheceu minha mãe. Ah, que você conheceram aqui. Só que aqui que acontece, o que ele conta para mim,
porque ele bebia, fumava, ele apostava. Então, chegou no Brasil sem grana. Só que assim, eu não vou... Meu pai falando, eu não vou pedir pro meu pai de grana para poder... Eu vou ficar aqui. Né? E aí começou a se virar, mesmo sem conhecer a língua. Então, Caramba! Assim, ele passou por diversas dificuldades, do tipo ser frentista de posto de gasolina, aquelas coisas que a gente sabe que as pessoas, elas ensinam só o errado em português, ensina só palavrão, e aí vai lá, atende o cliente falando palavrão, e essas coisas. Mas, assim, em um dado momento, assim, foi mudando a história dele. E aí conheceu minha mãe, etc e tal. Então, assim, ele não era tão, como é que eu vou dizer, um japonês daquela clássico. Clássico, não era clássico, não era clássico. Então, muito falante. É mesmo? Nossa, adorava falar, né, criar relacionamento do jeito dele, do linguajar dele. Então, ele foi representante comercial a vida toda. Né, depois de um tempo, então, quando criou a gente. E aí o que eu digo, assim, é que como ele era muito, eu não sei, intenso, né? Porque tem lá os italianos, né, mais intensos, a família italiana e tal, eu ficava muito retraído. Então, assim, até os 18 anos, pra você ter uma ideia, eu não saía de casa. É mesmo? Né? Eu ia para a escola e tal. Então, assim, não tinha aquela coisa de querer sair para balada. Não, meu negócio é de ficar em casa, fazer um esportezinho, fazer escola. Você tem que fazer. É um menino correto. Né? E já os meus irmãos não. Né? Minha irmã já um pouco mais rebelde, já queria enfrentar o pai, querendo fazer outras coisas diferentes e tudo mais. E o meu irmão mais novo, ele tinha uma característica muito parecida com o meu pai. Ele é muito simpático, era muito simpático, se dava bem com gente de 8 anos, 80 anos. E o que me sentiu muito, quando ele morreu, no funeral dele. Porque tinha gente, não sei, não sabia que tinha tanta gente no funeral que conhecia, que ele era muito quisto, muito bem quisto. E isso senti demais. Né? Ele morreu jovem. Jovem, com 25 anos, um ano antes do Ayrton Senna, na mesma data. Na mesma data. 1º de maio de 93. Então, assim, foi complicado. Imagino. Você era solteiro naquela ocasião? Era solteiro. Era, né? Não, eu solteiro não, minto. Eu casei em 93, aconteceu em 94. Eu não sei se eu nasci em 94 ou 95. 94. Então foi no mesmo ano. Porque 94. Eu ia viajar com a minha esposa, ia deixar o carro com ele. No dia que eu ia deixar o carro com ele, aí aconteceu. Putz, aí eu tive que cancelar a viagem, etc. Imagino. Existem essas marcas, né, que ficam na nossa vida, né? Enfim. Não tem como. Mas assim, vamos voltar. Voltar. Mas em que ponto que a gente vai voltar, né? Na verdade, da história. Então, assim, é interessante, né, o que ela disse sobre o seu currículo, a sua história, né? Você fez FEI, depois trabalhou com editoração, adesivos e agora a massoterapia. Como foram essas decisões de mudança? Essas decisões, tá? Então vamos começar. Eu fiz engenharia por quê? Porque na época, lá atrás, não sei da nossa época, eu só conhecia direito, medicina, engenharia. Sim. Simplesmente isso, né? Medicina não queria ver sangue, que eu já tinha na época da escola lá fazendo aquela visita e nas salas de aula, braço, perna, cabeça, aquelas coisas horríveis. Não quero. Direito também, nossa, muita coisa de lei, eu também não ia querer. Falei, engenharia, japonês, todo mundo tem aquele estigma de que o cara sabe, mas eu tinha mais facilidade nessa parte de exatas. Então, vou fazer engenharia. Beleza. Só que eu fiquei na época da engenharia, faz o estágio, 2 anos, fiz 2 anos na Telesp. Mas eu entrei na engenharia elétrica técnica. Então era muita documentação, burocracia, eu falava, não é possível, é isso? Eu falo, não quero isso. E o de campo, eu estava olhando a parte de campo, isso estava chegando o celular ainda, então eu não peguei essa parte. Aí eu falei, não quero. E aí eu terminei a faculdade. A minha irmã,
ela estava trabalhando na área de publicidade e ela falou para mim, tem uma empresa aqui que está precisando de gente fazer editoração. Editoração é de fazer livros, digitar e tudo mais. Então, digitar eu sabia porque tinha feito datilografia naquela época. Sim. Nossa, também eu fiz. Então, assim, já sabia digitar sem olhar, eu só usava o computador, ok? E aí foi um tempo fazendo esse tipo de trabalho. Daí, o que aconteceu? Nesse período, meu irmão faleceu, só que ele tinha uns amigos que eles estavam trazendo máquinas de adesivo de recorte, e ele tinha a intenção e a ideia de fazer isso. Essa ideia. Tá. E aí eu já tinha casado. Quando ele faleceu, me veio à cabeça assim, putz, eu queria, sabe, uma espécie de homenagem. Assim, eu quero abrir essa empresa o sonho do irmão. E eu quero comprar e... eu consegui fazer isso daí, mas pensando também nele como uma homenagem. Certo. Falou que ele queria colocar isso em prática, falou, vou colocar. E eu já gostava de fazer isso, de editoração, de vetorização de imagens. Então, o adesivo de recorte tinha que vetorizar, fazer esses recortes todos. Então, assim, e tinha gente já que já fazia isso, então tive esse apoio. Que legal. Né? Consegui uma sócia, nós fizemos. Só que, assim, como todo empreendedor, que... a gente fala assim, empreendedor típico é aquele que vai fazendo, né, na raça, achando que vai fazer, sendo operacional, a coisa tem que rodar. Então, eu não tinha feito nenhum plano de negócio, não tinha feito nada, assim, mercado, qual que seria mais rentável. Então, assim, a gente foi tocando do jeito que dava. Aí, mas, assim, não sei, apareciam alguns clientes, etc. E tal. Só que eu tinha aberto essa empresa dentro de uma outra empresa, que é a editoração. Eu falo assim, eu fiz um bem bolado. Vou ficar meio período aqui, um pouquinho aqui para fazer. Só que tava bagunça. Claro. A minha energia dividia aqui, e aqui começava a crescer mais nessa parte de recorte. Aí deixava de lado dele, então, assim, não era legal. Então, eu falei assim, vou ter que sair daqui... numa boa, sempre foi tudo numa boa. Você fala muito mais de coisas light e tudo mais. Então, assim, nesse sentido, na minha vida até hoje, sempre foi tudo sem conflito. Então, hoje somos todos amigos até hoje. Tá. Aí eu saí de lá, fui para um outro lugar, eu abri com a minha sócia, mas também não tinha essa noção. Nós dois éramos muito operacionais, de fazer a coisa acontecer. Agora, administrativo, financeiro, nossa, uma bagunça, sabe? Horrível. Então, assim, eu não tinha... Aí a minha sócia falou, não dá, eu vou fazer o meu sozinho, carreira solo, mas para uma outra coisa. Com certeza. E eu aguentando um pouco mais. Mas aí, num dado momento, falaram, não dá, não tem como. E aí eu conheci uma outra empresa maior, bem maior, de comunicação, que já fazia impressão em digital, tudo mais, para grandes empresas, e eu fui para lá trabalhar. Nesse dado momento de trabalhar, eu vendi todos os meus equipamentos e fui para lá. E aí eu fui cuidar dessa parte interna de criação, tudo mais. Aí fui aprendendo outras coisas, tratamento de imagem, e foi tudo na raça, foi tudo aprendendo na raça. E aí, num dado momento, eu falei da minha esposa, que ela tem um salão. Antigamente era o Sorro Hair, rede de cabeleireiros, né, desde 82 e tudo mais. O dono da empresa me chamou, porque ele sabia que eu fazia essas coisas. Ele falou assim, tem uma proposta para te fazer. Criar uma revista que totalmente fora dos padrões, porque eu não era da área gráfica, que a área gráfica tem certas técnicas de se fazer uma revista, tem que ser assim, assado, medidas para você ter aproveitamento, etc. E tal. Ele falou, não, eu não quero nada disso, eu quero que você crie de uma forma livre a nossa revista, porque o Sorro era sempre vanguarda. Sempre trazendo novidade. Se era de ponta cabeça, de trás para frente, Sorro, né? Maior, menor. Eu já fiz a revista começando de trás para frente, outra ao contrário, de frente para trás, e de tudo quanto é jeito. De trás para frente é bem japonês, né? Não, tudo, também. Sim, no mangá, era muito, né? mas assim, ele queria coisas totalmente diferentes. Então, aí eu fiz a coordenação da revista.
E foi legal, porque não era mais operacional, era pegar e contratar o fotógrafo, contratar o jornalista, quem vai fazer a editoração e tudo mais. E falou, vamos conversar, uma equipe mesmo. Sim. Então foram 3 anos fazendo isso. Só que nesses 3 anos, assim, o Sorro ele cresceu muito rápido. Então, assim, não dava mais. Ele achava que o custo era muito alto. Mas se você dividir por unidade, eram 2, 3 mil reais por unidade. Mas, assim, questões internas, assim, aí cortaram a revista. Cortaram a revista e ok, né? Terminou o projeto. Só que quem fazia a revista era uma pessoa que eu conheci, que ele cuidava dessa parte gráfica, e ele me convidava para uma empresa, SMM Business School, que era voltada para empresários, donos de negócio, e falou, vamos lá, vou fazer, nossa, bom pra caramba, porque não é uma coisa só ou a gente fala de coach, ou não, tem psicologia voltada a negócios, empreendedorismo, coaching, coisas que tem no Sebrae, uma vasta quantidade de matéria ali que o empreendedor deveria conhecer. Tá. Então, assim, tá, mas não é meu perfil ainda. Tá, mas então vem trabalhar comigo. Porque terminou o projeto, aí ele não tinha para onde ir. Aí falei para ele, terminou o projeto, assim, então vem comigo. Porque ele já era diretor dessa empresa da área comercial. Tá. E aí eu fiquei como assistente dele. Só que, como oriental, e naquela época quietinho, por que eu fiz engenharia elétrica? Porque eu tinha dificuldade de lidar com gente. Eu gostava do computador, se desse pau, eu ia... Você e o computador ali? Se não desse pau, eu tinha que resolver o problema, senão me xingar e não tem gente do lado. Então, essa questão dos relacionamentos, porque hoje, você me vendo hoje, parece que é natural, mas isso assim demorou 10 anos. Olha, ou mais, essa mudança. E eu falo, ok, eu vou com você, vou lá como assistente. Então, tanto é que a percepção que as pessoas tinham de mim quando eu fazia uma visita numa empresa, eu ficava quieto, ele fazia toda a venda, parecia um vaso. Não falava nada, não dizia nada, mas eu também não sabia muito o conteúdo do que era para falar. E principalmente falar sobre um treinamento de um resultado que não era palpável, mensurável. Não é que você pega... porque você da engenharia, você precisa ter os números, né? Ter os números e mostrar para a pessoa, porque assim, quando eu tinha empresa, era uma venda técnica. Sim, claro. Eu tenho esse produto desse tamanho, assim, assado, dessas cores tal, vai custar X a quantidade. Claro. Acabou. Agora, um treinamento que vai dizer assim, vai mudar a sua vida, isso você vai perceber um trabalho muito longo, hein? Muito longo. E para você... Então, e lá, ele falou assim, a única condição é que eu teria que fazer o curso junto. Até para poder entender, senão não adiantava nada. E aí, passando essa fase Só que assim... Eu não sei se tinha uma facilidade. Na primeira palestra, eu levei acho que umas 12 pessoas sem eu saber o que estava vendendo. Meu Deus! Mais ou menos assim. Não, é bom para empresário, assim, assado. Então, assim, as pessoas com quem eu já conhecia, elas foram e algumas fecharam. Então, acho que ele viu que existia uma possibilidade ali de dar certo. Mas só que ele, assim, ele é do tipo vendedor Xerox, ou daquele padrão. Você faz isso. Mas não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Mas eu, internamente, eu não gostava. Tá. Porque eu imagino, as pessoas são diferentes, são únicas, são individuais. Então, a tratativa é diferente com cada um. E aí, o que acontece? Durante o meu curso, eu estava vendo um monte de coisa. Assim, conflitos em sala de aula, porque são todos donos de negócio, tomadores de decisão. Claro. E achando que aquilo está errado, aquilo está certo, aquela coisa toda. Assim, gerações diferentes também, porque as novas querem enfrentar as mais antigas. Sim. Então, tem de tudo. Eu falei, nossa, que louco aqui, muito louco.
E eu, como eu assistindo aula, eu me diminuía. Porque eu achava, pô, eu não tenho experiência nenhuma. O que eu estou fazendo aqui com essa turma? Você ficava observando os outros empresários e dizia, quem sou eu, né? E eu não tinha aquela... É como a escola, né? A expertise que eles tinham. Como a escola, não é? Quando você vai levantar a mão e o pessoal... o cara... E aí, no final, eu acabava me podando. Tá. Entendi. Sem perguntar nada. Mas e aí, durante o curso, a finalização, antes da finalização, teve um desentendimento entre ele e o dono da empresa, né, de ideias. E ele saiu. E a vaga comercial ficou aberta. Aí eu estava chegando, nós fomos até lá, finalizamos o curso. Aí, no final, ele quis fazer a proposta. Só que eu passei por tantas experiências ali, e não foi só a proposta dele, foram mais 2 empresas. A empresa que tinha me absorvido, a primeira, e uma outra empresa que eu conheci na turma. Só que aí eu analisei tudo aquilo e falei assim, putz, será que eu abro agora novamente a minha empresa de uma forma diferente? Se eu fosse para essas empresas ali, eu ia ser um escravo de luxo, porque tinha que começar às 7 da manhã, terminar e fechar a empresa. Eu falei, isso eu não quero. Vamos ser amigos para sempre, mas isso daí eu não vou fazer. E a dele, eu também tinha declinado, porque eu falei assim, espera um pouco, deixa eu absorver tudo isso que eu via. Era uma experiência totalmente nova que eu passei durante 1 ano. Acredito. E aí depois, só que assim, eu tinha entendido o que era o negócio. O empreender, o ser empreendedor. Não, que tinha entendido o treinamento. O negócio daí da Business School. Tá? Do Business School. Sim. Eu entendi exatamente o que era aquilo. Então assim, estava a flor da pele, eu sentia, eu acreditava. Então já era diferente. Eu falei, putz, eu falei para ele, vou tentar, vou atrás, eu não prometo nada, mas assim, mudou a minha vida. Mudou a minha vida, assim, da água para o vinho. Mas é uma caminhada longa aí que você está comentando com a gente, né? Sim. Já, assim, a empresa, né, a Oca Massoterapia, vê se eu estou correto na minha interpretação. Sim. A massagem corporativa é uma massagem física mesmo, né? Física. Sim. Física. Tá. De colaboradores das empresas. Colaboradores. Tá. Então, assim, por exemplo, eu, Marcelo Belesso, tenho medo de fazer massagem. Assim, é uma coisa da minha pessoa. Assim, tanto é que eu fui fazer uma vez só massagem. Eu pedi para a Débora vir comigo. Porque, assim, eu não sei o que vai acontecer comigo. Assim, eu sou muito rígido. Se eu vou relaxar tanto, se eu vou conseguir relaxar ou não. Faz de conta que eu não sou dono de uma empresa. Eu sou empresário, mas como médico, exerço função como médico terceiro e presto serviço. Faz de conta que eu tivesse uma empresa e tivesse colaboradores. Me convença de pedir os seus serviços, assim, no sentido que, óbvio que eu já fui em eventos científicos até, ou até no próprio aeroporto a gente vê as pessoas sendo massageadas. Eu acho que estou sendo meio que me exposto ali, entendeu? Então me convença, por que é importante a sua empresa e para que eu pudesse trazer nessa minha empresa hipotética. Mas antes eu quero fazer um gancho rapidinho, porque eu vejo toda essa história que você conta e a impressão não, o que você passa para mim aqui é o nível de confiança que as pessoas tiveram em você durante toda a sua trajetória até aí. Né? Porque você disse, eu não sabia do que se tratava, mas eu consegui convencer algumas pessoas. E as pessoas te convidavam, vem para o meu negócio, vem comigo. E você que acabou tendo a decisão de declinar alguns projetos, vamos dizer, com exceção da revista, né? Que acabou por si só lá. Então, eu faço um link aqui desse nível de confiança que as pessoas têm em você, o Jean como pessoa... E quando chega a massoterapia na sua vida, porque é o que o Marcelo está acabando de colocar, eu acho que exercer essa função... Essa atividade da massoterapia é uma relação de confiança muito grande. Ou eu estou falando algo besteira? Não. Então é o link que eu queria fazer com o que o Marcelo falou. Eu vou chegar nisso daí. E aí o que acontece? Mudou a minha vida. Tá. Tinha aquela coisa de que ela, dona de salão, a parte financeira era
sempre... Pode continuar. A parte financeira era sempre maior que a minha. Então, tinha aquela coisa assim do homem e aí aquilo lá mudou muito. Na época nós morávamos, quando minha filha nasceu, nós morávamos em Ribeirão Pires, então assim, no sítio, na chácara dos meus pais, não é tão grande chácara, né? E aí tinha aquela falta de ter uma casa própria. Então assim, eu poder ter virado isso, montado as turmas, novas turmas, financeiramente subiu demais. Tá. E isso então, é assim, então, e aí, poder proporcionar isso para minha esposa, para minha filha. Claro. Então, assim, foi uma coisa, assim, absurda. E aí começou a unir novamente a família. Então, eles perceberam que isso daí, pô, bacana, tá acontecendo. Só que, não é nada são flores. Porque começa a ter um rendimento bacana e vem a cabeça, porque nunca tive nisso. Até poder nos reeducar, pelo menos me reeducar novamente, né? Aquela coisa das despesas, de fazer besteira. Né? Mas hoje é outra coisa, outra história. Mas foi um aprendizado muito grande. E daí, só que assim, conversando com o dono da empresa, ele só tinha as unidades de São Paulo e São José, nos campos. Ele fazia essa viagem todo dia, então a semana inteira. Já era um desgaste para ele. Sim. Ele só queria ficar lá em São José, em São Paulo não, ainda tem aquele trânsito, aquela coisa toda. E então eu falei, cara, do jeito que eu formava, eu não era da tipologia correta, que eu vou dizer. Não é a pessoa expansiva, que troca ideia. Tinha algumas limitações porque eu não tive um treinamento. E então ele fala assim, Jean, eu não quero te causar um câncer. Então assim, ele sempre tinha essa visão. Tá. Então assim, eu não quero te causar um câncer, então assim, eu prefiro não ter mais, eu vou fechar São Paulo. E, tanto é que ele tinha me transferido para uma outra unidade que é só para líderes das empresas, para os diretores, líderes. E ali era mais tranquilo, porque eu já conhecia os alunos que eram donos da empresa. Eu tinha essa facilidade de entrar nas empresas, entender quais eram os problemas e passava para o outro facilitador quais eram esses problemas. Então, assim, aí trabalhava isso em sala de aula. Então, assim, era mais light. Tá. Recebia menos, ok, mas, assim, não era mais o foco na meta. Entendi. Então, assim, ele também estava preocupado muito com minha saúde. Só que aí ele tomou uma outra decisão. Ele acabou com a unidade de São Paulo. Acabou a unidade de São Paulo, eu fiquei sem receita. E nessa época eu tinha comprado um apartamento. Meu Deus. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus. Foi um choque, mas eu tinha que tomar... Ainda tinha alguns recebíveis ali, mas assim, foi um ano que, putz, o que eu vou fazer? E aí, conversando com amigos, assim, tinha um que queria fazer a parte do marketing digital, já tinha estudado 3 anos de marketing digital. Falei, tá, você tem marketing digital e eu procuro os clientes que necessitam desse trabalho. Então, ainda é ser o comercial. Ok, eu não vou fazer operacional porque eu não entendo nada. Tá. Aí a gente conseguiu um ou outro e a gente fez um contrato, mas assim, também foi por pouco tempo. Ainda não tinha algumas competências. Ok, mas continuamos amigos e ok, vamos cada um para um canto. Um outro também, um outro colega, vamos fazer um jornal promocional com cara de agência. Meu Deus. Então, aconteceu... Várias aventuras. Várias aventuras. Então, assim, muita coisa. Aí, eu vou chegar na sua resposta. Passei um ano fora, né? Fiz até Uber, pra você saber. Tá. Eu tinha lá um carro, só que gastava mais a gasolina do que recebia. Mas, assim, foi uma experiência interessante também. Conheci pessoas ali de tudo quanto é jeito. Foi muito legal. Foi bacana. É uma coisa que eu não tinha esquecido já. E aí, o dono da empresa, ele criou um produto, um pós. Vou dizer que é um pós. E o 2. Esse pós. E aí ele me chamou novamente, porque eu tinha os alunos de São Paulo, aquela leva lá de trás. E aí, novamente, eu levei mais, acho que umas 10 pessoas para essa turma. Para essa turma. E dali,
Ele queria junto, porque ele, assim, aquela coisa da energia, assim, eu gosto muito da sua energia, sabe, eu me sinto bem, sabe, e não fazia massagem na época. E então ele falou assim, eu quero você no staff. Tá, o que eu vou fazer no staff? Japonês, tirar fotografia e fazer massagem, não sozinho, mas eu e mais algumas pessoas, alguns outros trainees, só para fazer um agrado, porque as imersões eram de 2 dias em hotel. Então é muito tempo, o dia inteiro, de manhã até tarde da noite, 2 dias seguidos. Então, assim, tem aquelas poltronas. Sim. Então, fazer um agrado, um amasso. E encantamento, vamos dizer mais assim. ou menos encantamento ali, para agregar valor. Tá. Mas eu não tinha técnica nenhuma, ninguém tinha técnica ali. Só que eu percebi uma coisa, percebi que tinha as pessoas querendo fazer comigo e não com os outros. Tá. Aí começou a me despertar, falei, será? Lógico, lá no salão eu era o teste, porque a gente fazia teste com os massoterapeutas para ver se ia uma pegada bacana para os clientes do salão. Só que eu nunca tinha me atentado técnica, manobras e tudo mais. Daí o que acontece? Eu percebi isso, falo, putz, eu acho que vou fazer um curso, um curso de cadeira, de quick. Aí só achava de final de ano, era no meio do ano, falei, tem que achar em algum lugar, fico vasculhando na internet, aí achei um lugar que ia ser no final de semana, falei, é esse aí que eu vou. Aí fui para a escola, fiz lá o curso de final de semana, voltei no salão, peguei a apostila e comecei a atender todo mundo, da copeira, da recepcionista, assistente, cabeleireiro, todo mundo, para pegar feedback, abrir a apostila e ia fazendo. Então, e foi aí que começou. Até para poder introjetar todas as manobras e tudo mais, e o pessoal já começava a gostar. Cadê o feedback? Ela tá babando, dormindo e tudo mais. Esse é o feedback bom, então. Quando a pessoa está lá sonhando. Aí tinha uma cadeira. Eu diria que eu não sei se você vai dar um feedback bom, Matos, se você fosse fazer uma mensagem eu vou chegar porque tem pessoas características iguais a ele. E aí eu consegui reverter isso. Foi muito legal, foi muito bacana, até por não me conhecer. Sim, mas o que eu queria saber de você, continuando na massagem, que eu acho que é aí que a gente vai ficar para poder entender o impacto do seu trabalho. Essa transformação de vários caminhos que você teve até chegar na massoterapia, pelo que eu entendi, foi uma oportunidade, ou também foi alguma transformação no sentido, eu fui massageado, tive um bem-estar, ou qual lado da cadeira você está? Do lado do cliente ou do lado do prestador de serviço, assim, em relação a isso? E, de novo, como que a questão de fazer massagem, eu acho que é uma exposição. Me desculpa quem faz massagem. Essa é a minha interpretação, pode estar equivocada. Então, fazer massagem, para mim, acho que tem uma coisa muito Como é que você faz massagem num ambiente corporativo? O que eu trabalho com você e eu vou lá me desmontar todo assim, relaxar. Sempre tem um espaço reservado, então, assim, não é, conta para mim, assim, em termos de experiência de ter feito massoterapia ou de ter recebido a massoterapia e como convencer de aplicar isso numa empresa, de convencer a pessoa a fazer. Porque é um benefício que a empresa Então, você falando muito isso, né, da cabeça, mas normalmente é um espaço privado. Então tá. Normalmente é um espaço privado das empresas que eu solicito, um espaço que tenha um ar, né, uma parte mais... Não é no corredor de um aeroporto, né? Também existe. Sim. Não, eu vou chegar. É um espaço privado, então vai um por vez. Então, assim, a pessoa se sente tranquila. Você falou, né, nessa questão da exposição e tudo mais. Mas eu já fiz na padaria, num restaurante na Alphaville, e não era para cliente, era para funcionário no meio do restaurante, todo mundo almoçando. Caramba! E você não imagina por quê. É muito individual, a pessoa se sente muito valorizada. É muito louco isso, porque, lógico, tem gente que tem, tímida, ninguém... Parece que desliga um botão, eu não sei, desliga o botão da pessoa quando ela recebe, ela sai com um sorriso, ela não ouve nem as pessoas falando, nem o secador de cabelo do salão, não ouve. Ela não quer saber, ela quer saber o cuidado comigo. Do bem-estar dela, né? Porque, assim, eu estou sofrendo, tenho dores,
Eu tenho as dores, eu quero que você tire essas dores. Né? E conseguir fazer isso, só agradece, não quer saber das outras pessoas, porque assim, parece, né? Vão ficar pensando o que os outros vão pensar, o que isso, aquilo. Não tem isso. Porque normalmente você usa aquela cadeira do Quick Massage, não é? Isso. Tá, entendi. Aquela cadeira do Quick. A de maca, com certeza, é fechado só eu e a pessoa. Ah, tá, mas você também exerce esse outro tipo. São massagens diferentes, né? Totalmente diferentes. Ali técnicas diferentes. É um atendimento diferente. Não, eu estou dizendo porque eu trabalhei numa empresa japonesa durante 10 anos e nós tínhamos esse benefício de fazer a massagem. Né? Então, os funcionários, nós revezávamos dentro dos departamentos, eles iam chamando um por um e nós íamos num lugar reservado para fazer a nossa massagem. Aquilo era uma diferença brutal na sua produtividade, inclusive. Sim. Né? Dos benefícios que a massagem proporciona para o funcionário, né? E é bem isso, apesar de ser a Quick, né? Que Quick porque é mais rapidinha, vamos dizer, tem que ter, né, Jean, essa questão do confiar no profissional, né? Também. Essa relação. E aí eu vou chegar na parte da diretoria de convencimento. Eu não sei se já era convencimento, mas assim, como isso daí deu muito certo. E eu levei a cadeira numa imersão seguinte para fazer o quê? Massagem e feedback. Eu não ia cobrar nada porque eu não sabia ainda. Estava massagem, feedback de todo mundo, até para saber se eu estava no caminho certo. E eu só tinha uma técnica, a técnica do que eu tinha aprendido. Sim. Uma. Hoje não, hoje já tem várias ali que eu já fiz o meu método, que eu sei que dá certo, dá resultado do começo ao fim. Isso é uma coisa gostosa, do começo ao fim. E aí, ele dando aula o dia inteiro e eu fazendo massagem o dia inteiro, dando aula o dia inteiro. Ele falou, não acho justo, eu vou te dar alguma coisa... Fixa. Né? Eu vou te pagar. Ele me deu um envelope, eu agradeci, não sabia quanto que era, e falou, legal. Aí ele também recebeu a massagem, adorou, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te contratar para essas imersões. Né? Bacana. Aí, numa outra imersão no caminho, com uma colega minha, que é psicóloga, que atende essa empresa, eu falei para ela assim, e se a gente colocasse isso em salas de aula? Porque já está agregando valor muito isso lá no hotel, nessas imersões. Ela achou maravilhoso, daria muito certo. Retornei, fiz a imersão, eu fiz a massagem nele. Ele falou, cara, eu topo. É só a gente colocar um valor bacana para mim, para você, assim, número de pessoas, porque são 30, 40 pessoas por hora. Não dá para fazer tudo num dia. Vamos estipular, 8 a 10 pessoas e vai revezando cada aula, então todo mundo passa. E todo mundo era dono de empresa. Pequenas e médias empresas, que não tinham esse costume das grandes empresas, das multinacionais, sobre isso. Então, assim, é uma oportunidade de colocar dentro dessas pequenas... essa cultura da massagem. Porque para o empresário, eu imagino, né, falando do empreendedorismo em si, né, ele vai imaginar, poxa, é um investimento muito alto que eu vou ter que fazer. Né? Mas... em contrapartida, quais são os benefícios que isso vai agregar à produtividade que vai aumentar, muito provavelmente, porque o funcionário se sente valorizado, o funcionário sente que a empresa está se preocupando com o meu bem-estar, então eu tenho que devolver como? Produzindo. Não é isso? Estou errada no meu raciocínio? Não, totalmente correta. Então, isso, né? É o que tem acontecido. Tá. É o que tem acontecido. É bacana porque, assim... a maioria esmagadora das pessoas, dos colaboradores que recebem, nunca receberam massagem. Entendi. E quando elas vão sentar na cadeira, sentam ao contrário, achando que é dentista. É verdade, assim, sentam assim, não, falam, como é que faz assim, assado? Então, assim, e passando pela experiência, eu falo, cara, quando é que você vai voltar? É bem-estar demais. Vai voltar amanhã, semana que vem, e aí, todo no dia. caso, a sua carteira hoje é de microempresários? Microempreendedores, vamos dizer assim? Não, já não é de micro, é de pequenas e médias. Pequenas e médias, já. E quando já tem um número maior, eu já tenho os meus parceiros. Então, eu vou te fazer uma provocação aqui, numa pergunta, né? Que já Diga. que você está micro e médias já, como que você prevê o seu futuro, né? Quanto para a OCA Massoterapia? Massoterapia? Tem um sonho atrelado a isso? Como que é esse futuro? Tem, a gente já está trabalhando nisso.
porque agora é escalar. Eu cheguei num teto de vidro fisicamente, assim, no calendário, não tem mais como atender. Então, assim, a ideia agora é de formar novas pessoas e escalar tanto na parte digital. Só que tem todo um processo ainda, né, de ser conhecido, né, dessa geração de autoridade, das pessoas gerar mais confiança. E essas pessoas... E outra, né, a parte... É que eu quero voltar um pouco do que o Marcelo falou, se é pela parte do cliente, pela parte de quem faz, mas acho que foi mais pelo propósito. Porque eu tinha aprendido no curso a questão do propósito, de como poder oferecer para as pessoas, aí independe daquilo que a gente faz. Porque, assim, tem gente que perde o emprego e fica perdido. Não sabe o que faz porque fez a vida inteira a mesma coisa. A gente começa a aprender muita coisa na vida, coisas diferentes, mas no final, se tivesse esse propósito bem definido, fica bacana, fica leve. Então não é um trabalho. E aí, na massoterapia, a ideia era essa, de formar pequenos empreendedores, porque por conta até da pandemia, muita gente perdeu emprego, e não sei se pelas notícias começam a diminuir gente de CLT, querendo empreender mais. Sim. Então, assim, é uma porta de entrada. Eu pensei nisso já nessa mentoria do Betel. Né? Entendi. É uma porta de entrada e de investimento baixo e dele poder também se capacitar logo sozinho ou com a gente e tudo mais. E aí tem gente para tudo. Gente que ensina, gente que pode trabalhar junto comigo, gente que quer carreira solo. Tem de tudo. Assim, o universo é muito grande e abundante. Mas nesse caminho todo até aqui, né? Então, eu já estou entendendo que você tem um propósito maior de formar massoterapeutas, né? Na Oca, você fez o plano de negócio, você já está fazendo toda essa lição que lá atrás você percebe que você não tinha feito. Então, tanto é que eu não estou fazendo nada assim correndo. Eu já tenho, assim, procurando as pessoas. Se eu não sou especialista, eu tenho que procurar alguém. Tá certo. Então, porque senão o sonho cai por terra, né, Jean? Você pode sonhar, mas se você não trabalhar corretamente, você não consegue. Essas lições de casa, sim, já me dizem. Primeiro, nós temos que fazer isso, aquilo. Então, tá bom, vamos contratar alguém que vai nos dizer o que tem que fazer. Aí, isso aqui, sim. Então, assim, o passo a passo está sendo feito. De uma forma tranquila. Eu não quero... Atropelar. Passar as etapas, né? Passar essas etapas. Não, com certeza. Tem uma outra parte também, que já também no sonho, que ou pode agregar esse projeto, porque assim, um sonho de criar uma cadeira nova. Eu já tenho uma cadeira diferente e que possa ajudar os profissionais, os que já existem e os futuros, ergonomicamente, porque hoje existem poucos fabricantes, mas é muito pesado, você tem que carregar, tem que criar projeto de cadeira, você diz? De cadeira de massagem que... Então, assim... Que legal! E isso daí também, já consegui... Eu estava procurando alguém que pudesse fazer, já achei um engenheiro que vai fazer isso. Então, assim... compartilhando com o máximo de pessoas possível. Muito legal isso. Achei muito interessante. E qual, assim, você poderia dar exemplos para nós, assim, de feedbacks que você recebeu, tanto individuais como coletivos, assim, viram o empresário que contratou você para dizer sobre o impacto que gerou nos seus colaboradores, assim, você poderia citar exemplos, assim? Eu tenho dificuldade de fazer vídeo. Né? Aí era um dos desafios para esse ano também. E aí eu propus lá, estava num desses, que é o Advanced, que é o de 2 dias em hotel. Eu pedi para um casal, diretores de uma empresa bacana, que mexe com hortifruti, e fazer um depoimento sobre isso, sobre o que acontece, quais os benefícios relativos à massagem e o que aconteceu na empresa. Então, assim, para quem não tinha nada e teve mais de 1.600 visualizações, nossa, e 34% que não eram seguidores, eu falei, nossa, para mim foi fantástico. Então, o que ela disse? O que foi dito? O que ele foi dito? Os benefícios.
Cara, assim, melhora o clima organizacional. Eles pedem normalmente porque eles trabalham com coisas pesadas. Então, trabalha diminuição das dores lombares, de escápula, da parte superior, torcicolo e dor de cabeça. Então, assim, melhora muita coisa. Muita coisa. Tanto é que toda vez que eu termino, assim, agora, de uma forma individual, os colaboradores, eles falam, nossa, já acabou, tô voltando, todo mundo à lua. Quanto tempo demora, mais ou menos? De 12 a 15 minutos, depende da estrutura de cada... Mas dá vontade de ficar o dia inteiro. Não, é maravilhosa. Porque como nunca fiz, como eu disse. Então, e aí eu vou chegar nisso, das pessoas que nunca fizeram ou que tiveram uma única experiência, mas foi ruim. Tem também. Tem, né? Tem. Não é... É muito pouco. Na porcentagem é muito pouca, mas existe. Né? E assim, eu falo, experimenta. 1 minuto. Só senta aqui, experimenta. Sim. Aí ela sai com uma outra percepção. Quando você fala desses empresários, né, a dor de cabeça diminui, dor lombar e tal, inclusive o funcionário deixa de faltar, né? Porque então, ele diminui o absenteísmo. São dados muito, muito interessantes. Você já tem isso computado, não, né? Então, essa foi uma das questões nossas da nossa reunião que eu tive, porque não existe no mercado brasileiro nenhuma pesquisa. E nós então você tem que fazer isso, estamos buscando agora isso. A gente está vendo uma forma de buscar de uma forma digital. Isso vai ter que ser pioneiro nesse trabalho. Exatamente. Você está aí, né? E um caminho maravilhoso para trilhar. Olha quantas chances, né? Sim. Até que em termos de rentabilidade da empresa, quanto que se diminui. Ter esses dados, porque dados são importantes. Você tem um caminho... E tem muita tarefa pela frente. Tenho certeza que tem muita coisa boa por aí. Então, eu quero pedir para você, assim, a gente está quase finalizando, eu quero pedir para você aproveitar esse momento e tentar registrar algo que você queira, assim, para quem assistir, né? Uma mensagem que você queira passar, qualquer coisa que você queira dizer, assim, para não deixar passar nesse momento. Nada é fácil. Nada é difícil, tem que existir a persistência, seguir seus sonhos, é muito importante com certeza a coisa acontece. Assim, eu na mentoria, que nem na mentoria do Bethel, uma das minhas dificuldades lá atrás, é difícil trabalhar, mas é procrastinação. Tá. E aí, quando tive essa resposta, né, e sabia que falei, vamos trabalhar isso. Trabalhar uma ação atrás da outra, que aí isso acaba virando hábito e eu acabava, vou falar por mim, vendo coisas mudarem de uma forma diferente, de cuidar da minha saúde, mudar a alimentação, ter novos pensamentos, agir de uma forma mais rápida. Então, assim, é um conjunto de coisas, mas assim, a pessoa não vai cair nada do céu. Não cai do céu. Tem que cair para cima. Se é aquilo, vão para cima. E estamos aqui sempre para aprender, né? E se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. E outra, né? Eu acho que o mais importante é a adaptabilidade. Sim. É o que vai fazer a gente... Mas pelo que eu percebi da sua trajetória, isso não é uma dificuldade para você. Não. Ele recebeu várias... Ele não é uma dificuldade. De vários desafios que você se colocou e que você teve bons resultados, porque as pessoas confiaram o tempo todo em você. E outra, eu adoro receber feedback presente, porque aqui na nossa cultura, feedback é crítica. O cara não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir. Pois é. Eu falo assim, as pessoas que eu conheço que recebem feedback... Só tem a crescer. Só a crescer. Porque a gente sabe, são aqueles, como que fala? Pontos cegos. Isso. Que nós não enxergamos, as pessoas enxergam. E tá aí, então, eu acho que é a sua mensagem. Acho que nós vamos fechar com chave de ouro com isso. Porque esses feedbacks sirvam como uma visualização de um espelho cego, né? E antes disso, né, a gente tem que falar do nosso patrocinador, né? Exatamente, Nós tem que falar de uma parceria. Um ano, né, que
de que nós começamos esse ano, é o primeiro episódio do ano gravado, então precisamos falar dele. Verdade, porque esse negócio de credibilidade é muito legal. E nós, graças a Deus, dentro de um Pode Tudo, que daqui a pouco completa 2 anos, a gente tem construído essa história e as pessoas têm acreditado no nosso trabalho, têm visto que a gente senta aqui e fala com seriedade, com verdade, sabe? A gente traz pessoas como você, que nós que somos comuns, né, Jean? A gente não é artista. Somos pessoas comuns que temos nossas histórias e que os telespectadores se identificam com a gente. Então, a gente está construindo essa história, né, amor? E essa parceria que a gente fez agora, nesse início de ano, que é para um bem-estar também nosso, da nossa família. Sim, porque atividade física é fundamental para que a gente possa viver melhor. A questão da massagem é você cuidar de você, né? Sim. Embora eu tenha dificuldade, mas assim, quando você vai para uma academia, você precisa fazer exercício. A gente envelhecer é perder músculo, então a gente precisa evitar quanto maior a vezes não perder essa quantidade de músculo, tentar diminuir o máximo essa perda com a idade que vai passando. Então é fundamental fazer musculação para a saúde. É óbvio que tem que ter um acompanhamento médico, tudo isso. Então é preciso fazer exercício, né? Nós podemos caminhar, mas ter uma academia para que você faça musculação, para que você possa ter um professor ali para fazer um funcional, é fundamental, né? E com isso nós trouxemos a parceria com a academia Arena Moca, né? E vou dar um testemunho aqui. Eu sou um cliente, um aluno que não gosta de fazer musculação, não gosta de fazer massagem, não gosta de fazer musculação. Mas eu gosto de fazer aula em grupo. Fazer aula em grupo, funcional. Agora eu vou começar jiu-jitsu. E o que é legal dessa academia é que tem aulas nos extremos dos dias, né? Nos horários finais dos dias e no começo do dia, porque das 8 às 18 horas eu estou trabalhando. Então tem aula às 6:30 da manhã, tem aula às 8 da noite, e com isso eu consigo adaptar a agenda a ponto de fazer essas aulas para continuar me movimentando, né? Exatamente. Conte, eu também vou dar meu testemunho aqui, porque eu também sou uma pessoa que não gosta de musculação, nunca gostei. Mas com o passar do tempo, realmente eu percebi que o meu corpo estava exigindo, né? Débora, dor no joelho. Nossa, eu falei, eu preciso realmente me mexer. E o que eu acho mais legal da Arena é a atenção que os profissionais têm com a gente. Além da vasta, né, opções de horários que eles têm, os profissionais têm muita atenção com a gente, sabe? Eles têm paciência, né? Tem muitos aparelhos. Então, lá é um centro esportivo, na verdade. Não é só uma academia, sabe? Então, isso aqui é interessante porque tem várias modalidades, né? E aí, eu vou só, então, deixar aqui o telefone da Arena para quem é de lá da Moca, que conhece a gente, quer treinar. Vai até lá conhecer, porque eles são muito legais, simpáticos. E para quem quiser, de repente, pegar informações por telefone, liga no 95070-9445. 95070-9445. Tá certo? Uma parceria aí que a gente espera que tenha muitos anos, né? Porque é só para o bem-estar, para a nossa saúde, né, Jean? Sim, exatamente. Que é o que você está preocupado de fazer. Claro que eu acredito também que você fazendo a massagem no seu cliente acaba voltando um bem-estar para você também, não é? Eu acho que uma grande lição que eu tive aqui nesse episódio, assim, é que ele nunca disse a palavra, a vida disse não para mim, né? Mas você foi podado. E, né, você estava com um projeto, foi podado aqui, foi podado... Mas você foi resiliente a ponto de procurar outras coisas, né? E que isso, às vezes, não é muito comum na cultura japonesa. A cultura japonesa é meio rígida, né? E você teve o samba, a jogo de cintura. De falar, não aqui, mas não, é mais ou menos, não para cá, mas pode ser sim para cá. E você foi se moldando. Então, achei que é muito construtivo isso, porque tem gente que diz um não e se lamenta e fica chorando. Fica mesmo. Não, né, meu Deus, eu sou vítima e eu não vou para frente. Então, acho que esse é um grande ensinamento que eu tive aqui nesse episódio. Com certeza. Foi o que eu falei da adaptabilidade. Isso, Jean, você contribuiu muito, me ensinou muito. Eu te agradeço muito pela sua presença.
As portas de um Pode Tudo, os portões, estão sempre Já abertos. pensou o Jean fazer uma massagem quick aqui em dia? Pensou? Olha, era esse convite que eu faço. Eu faço esse convite de uma forma tranquila, bacana. Então enquanto eu gravo, você faz a massagem? E ele vai falando e explicando aqui. Ó, tá. Mas eu também vou querer, né? Tá, porque é uma delícia. Você nunca fez, mas eu já fiz. Tá, Jean, é verdade. As portas aqui estão abertas para você. Eu que agradeço. Para quando você quiser. Vim contar dos seus projetos. Vim contar dos seus alunos, desse seu sonho. Débora, realizei, quero compartilhar. Por favor, nós estamos aqui. Conte conosco. Com certeza eu vou voltar. Tá, vou trazer essas novidades. Isso aí. E nós te agradecemos muito por dividir a sua história com a gente, porque a gente aprendeu muito com você. Muito obrigado. Obrigada. Arigato. Arigato. E aí?